Bom, pessoal, tá todo mundo ouvindo? Tá bom? Então tá bom. Tá no fundo hoje, é? Bom, nós estamos então na segunda parte, né? Iniciando a segunda parte, que vai trabalhar sobre o mundo dos espíritos, né? Sobre o nosso mundo, conhecimento de nós, né? Nós espíritos. Até então trabalhamos a questão, quando falamos em espírito, do princípio espiritual, o bendito princípio espiritual, né? E agora nós estamos falando de nós espíritos. Então, é natural que muitas vezes a gente tenha uma dificuldade de entender essa diferença entre o princípio inteligente e o espírito. Mas nós vamos trabalhando devagarzinho. É importante a gente lembrar disso, tá? Porque realmente é um tanto quanto confuso. Mas a gente vai chegando lá. Então nós estamos no primeiro capítulo da segunda parte dos Espíritos. E nós fizemos na semana passada o início da origem e natureza dos Espíritos. Eu queria só voltar nas duas questões, só lê-las, para que a gente possa retomar a partir dessa compreensão, tá? Então a questão 76, que nós começamos a segunda parte, que definição se pode dar dos espíritos? O E com E maiúsculo, né? O espírito individualizado, nós, eu, Leonardo, ou cada um de nós aqui, tá? Pode dizer-se que os espíritos são seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Vamos guardar isso. Fora do mundo material. Ser inteligente da criação, então um ser que tem uma inteligência, capacidade de pensar, de planejar o futuro, de consciência de si mesmo, noção de Deus, mas que está fora da matéria, fora do mundo material, certo? E Kardec colocou assim, ó, a palavra espírito com E maiúsculo é empregado aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Kardec, a partir dessa nota, ele dividiu para nós que o estudo para trás tratava-se do elemento princípio inteligente, né, princípio espiritual, e que daqui para frente vai trabalhar sobre o ser individualizado, sobre nós. E aí na questão 77, Kardec, buscando confirmar a compreensão do que era espírito, ele vai perguntar: os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções desta e por isso denominados filhos de Deus? Nós éramos criaturas à parte de Deus ou somos parte de Deus, uma porção de Deus? E assim sendo, ao desencarnar, voltaríamos para o todo, né? Aí os espíritos trouxeram: meu Deus, são obras de Deus, nós somos obras de Deus, criados por Deus, exatamente como uma máquina o é do homem que a fabrica. Esta máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Sabes que quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama de sua filha, sua criação. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos suas obras, sua obra. Então, nessas duas questões, Kardec trabalhou justamente a definição do que é o espírito. Só que a partir de agora, Kardec quer saber de onde vem esse espírito, a criação do espírito, como funciona, como ele já tinha feito com a matéria. Se nós voltarmos no passado, ele fez as mesmas perguntas considerando o elemento material e ele fez as mesmas perguntas sobre o elemento espiritual, o princípio inteligente. E agora ele descobriu um outro elemento, que é o espírito, que não é nenhum nem o outro, e ele quer entender de onde vem, de que forma vem, e quais são as definições, as características, a origem, de onde nós viemos. Nós estamos aqui, eu, Leonardo, a gente pensa cada um aqui. Diversas reencarnações nos trouxeram aqui.
Mas se nós formos voltando, qual é a nossa origem? Então vamos começar. Regressão. Quase isso. Mas nós vamos ver que não tem como. Então, na questão 78, os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Teve um começo de criação ou nós existimos desde a eternidade? Desde sempre nós existimos? Dessa forma, não. Mas nós existimos junto com Deus? Depois de Deus? Se Ele nos criou? Mas nós somos copincha dele. Então vamos lá, ó. Os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Nós somos como Deus ou nós somos, como foi colocado, a máquina de Deus ou a obra de arte de Deus, a criação de Deus? Então, quando ele coloca se nós somos como Deus de toda a eternidade, a gente não pode pensar numa comparação de sermos como Deus. A rota certa a partir da terceira pergunta que nós vamos fazer. Então, nós não podemos confundir, né, o tempo de Deus e o nosso, a criação divina com o próprio Deus. Tá? Então, essa é a pergunta. Então, vamos para a resposta. Ó. Os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Se não tivesse um princípio, se não tivesse tido princípio, seriam iguais a Deus, quando ao invés são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Ele está falando aqui respondendo sobre quem? Sobre os espíritos numa condição universal, uma produção incessante de espíritos, ou ele está falando sobre nós? Sobre nós. A resposta dele é para nós. Se não tivessem tido, se nós não tivéssemos um princípio, vocês vão entender o porquê, tem uma diferença. Tá? Então ele está falando sobre nós tivemos um princípio. Teve um momento em que nós nos tornamos espírito. Nós não éramos espírito sempre, nós nos tornamos espírito. E ele coloca que nós estamos submetidos à vontade de Deus. Quando a gente pensa na vontade de Deus, como Deus impõe a sua vontade sobre nós? Ele obriga a gente? E por que a gente caminha conforme a sua vontade? Porque a vontade é que a gente vá melhorando, progredindo, avançando, conhecendo, desenvolvendo e cheguemos a condições mais elevadas. Como que ele obriga a gente a esse caminhar? Como seres inteligentes da criação, nós vamos tendo condição de compreender o funcionamento da lei de Deus. Então não há uma imposição, pode falar. Você solta seu filho quando ele nasce para ele fazer tudo de uma vez só? Perfeito. Devagar. É devagar. Não é assim que ele cuida da gente? Como um pai cuida do seu filho. Com todo zelo. A única diferença é que ele não está lá para ficar bravo com o filho. E ele fala, nossa lei é essa, funciona assim, a hora que você quiser progredir, está à vontade. Então por isso que a gente vai entendendo que ser inteligente, a condição de pensar, de projetar, de planejar, de comparar, é fundamental. Então quando nós chegamos à questão 76, nós entendemos que para virar espírito, nós precisamos, com o E maiúsculo individual, nós precisamos, diferente do animal, quando nós trabalhamos outros reinos, ter uma inteligência desenvolvida. No animal rudimentar,
quando trabalhamos do instinto e da inteligência. Então é agora que a gente começa a analisar a questão da lei de Deus. Como que eu consigo compreender que há algo maior, há uma causa maior? Porque pela minha inteligência, pela condição de pensar, eu olho a natureza, eu olho as coisas e percebo que há algo muito maior fazendo coisas muito maiores, que o homem é impossível de fazer. Só isso. Então ele não precisa aparecer para nós, fazer, eu sou Deus e eu construí isso, aquilo. Nós, como espíritos individuais, vamos ganhando condição de perceber. E aí, quanto mais a gente avança, mais desenvolve, mais nós vamos percebendo a lei divina agindo. Tanto que a gente pode dizer assim, muitas pessoas vão fazer o bem, a gente olha e vai falar, nossa, mas você fez isso, que belo, né? Que boa ação. Ela fala, mas esse era o mínimo que eu podia fazer. O bem é o bem, a gente olha, é um sacrifício gigantesco. Mas para ela já é natural, porque ela entende a lei divina numa outra proporção. Tá? Então ele continua. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Então Deus, ele é eterno. De novo, nós precisamos tirar a ideia de um Deus homem, humano. Nós não conseguimos chegar na compreensão final de Deus. Então, toda vez que eu avanço um pouquinho, eu percebo que Deus é a causa de outra coisa. Quando eu avanço um pouquinho mais, Deus é a causa dessa coisa. Então, Deus, ele sempre vai estar como primeiro de tudo. Colocar o nome Deus nos remete ainda à nossa crença de pensar num homem. Mas se eu mudar Deus como apenas uma inteligência maior do que tudo, essa grande inteligência, ela sempre será eterna, porque é a partir dela que todo o resto acontece. Tá? Quanto, porém, ao modo pelo qual Deus nos criou e em que momento o fez, nada sabemos. Então, em que momento Deus nos fez? Quando começou essa criação? Eles estão dizendo, nada sabemos, nem nós, nem os espíritos que estão nos trazendo as informações. A gente acha que o livro dos espíritos é para espírito bom. Não é. Por isso que quando tem aquele espírito superior trazendo para nós, e não espírito puro, a gente fala, mas é porque até onde ele sabe já é muito mais do que nós. Se fosse conhecimento além daqui, nós não teríamos condição de compreender. Então, livro dos espíritos é para espírito imperfeito. Se alguém já está perfeito, pode ir embora. Tá? Então, a gente tem que ter esse entendimento, né? Então, os espíritos superiores que trouxeram as informações estão dizendo, nós também não sabemos o momento. Então a gente fica tentando entender, olhando daqui, olhando de lá, cruzando informação. Não, a gente não sabe. Não foi naqueles dias da criação que nós já trabalhamos. Não foi a partir daí. Nós já estudamos sobre isso, né? Podes dizer que não tivemos princípio. Ué, ele falou que nós tínhamos. Ele vai falar que nós tínhamos. Agora ele está dizendo, podeis dizer que não tivemos princípio. Nós como um todo. Quando que Deus começou a criar espíritos? Em um momento, o Leonardo, o espírito, se individualizou e virou espírito. Deus cria, então, a partir daí. Mas quando Deus estava parado, e ele falou assim, amanhã eu começo a criar espírito. Não. Então, o que ele está dizendo aqui, ó. Podes dizer que não tivemos princípio, se quiseres com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Então Deus tem criado espíritos ininterruptamente.
Tem dois elementos criados por Deus. Vamos lá, Deus não é um elemento. Então são só dois elementos. Tem gente que vai confundir. Princípio inteligente, princípio material e Deus. Não, é Deus, princípio inteligente, princípio material. O Espírito ele vai caminhando no desenvolvimento do princípio espiritual. Vamos com calma. Então Deus está produzindo desde sempre o princípio espiritual e o princípio material. Desde sempre. Não é no quarto dia, no quinto dia. O quarto dia fez os luminares, fez o sol, fez a lua. No quinto fez os animais rastejantes, os andantes, fez o homem. No sexto dia, não. Desde sempre. Tudo bem? Ininterruptamente. Sem parar um segundo. Como eu tenho uma pulga da... Vamos lá. Olha, eu não penso, nesse assunto, eu não penso dessa forma. Que seria Deus, aí onde está o Léo, criando seus espíritos. Um por um. Eu penso que isso é uma coisa que acontece naturalmente. Que não precisa Deus chegar lá e bater a varinha mágica e falar, agora você é um espírito. Conforme vai evoluindo esse princípio, vai acontecer naturalmente essa criação. Então, dessa fala que você coloca agora, certo? É a individualização que você citou. Mas aqui, quando ele está falando que ele desde sempre está criando, ele não está falando da individualização. Porque realmente nós vamos vindo da elaboração do princípio inteligente. Mais na frente eu vou ter que entrar um pouquinho nisso. Então, se a gente for pensando que Deus não para de produzir nunca, ele não está produzindo espírito, ele não está vindo produzindo espírito humano, espírito humano, espírito humano, espírito humano, espírito humano, espírito humano. Porque senão eu teria que pensar em todo o resto, ele produzindo espécie por espécie. Uma a uma. Uma a uma. Não é isso. Então, se a gente considera que vem desse ponto inicial, do princípio inteligente, ele está sempre produzindo, incessantemente. Vamos caminhar um pouquinho, a gente volta aqui, se for o caso. Então, Deus, em algum momento, nós conseguimos imaginar uma inteligência que tudo governa, parar algum tempo de governar e produzir? Não. Eu vou dar um exemplo. Parece loucura alguma coisa que não para, porque Deus não para. Que não acaba a bateria nunca. A gente consegue ser isso, dessa forma? Não. Então vamos fazer um experimento agora. Vamos parar de pensar todo mundo. Nós somos movimentos, não tem como parar. A gente também não para. Vamos parar de sentir. Não vamos ter mais sentimento. O espírito também não para. Então, quando a gente pensa nessa inteligência maior, constantemente, ininterruptamente, nós, como criaturas, também estamos nessa condição. Muito menor do que ele, lógico. A ação nossa é muito menor. Mas a gente também não para. Mas quando eu durmo, quando dorme, o corpo para. Mas o pensamento não para. O espírito está para lá e para cá no plano espiritual. Nós estamos sentindo tudo de lá. Então, às vezes, a gente imagina muito distante uma coisa que nós somos em miniatura também. Então, vamos lá. Mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum o sabe. Aí é que está o mistério. Então, os Espíritos estão dizendo mais uma vez para Kardec, nós não sabemos. Kardec ele vai insistir mais outra vez. Eles vão dizer, nós não sabemos. Não é que nós não queremos dizer, nós não sabemos, nós não temos informação. E aí a gente podia pensar, então tem algo que os Espíritos não têm condição de nos ensinar. Será isso? Mas será que alguém tem? Algum Espírito tem?
Deus é evolução. Que tem não faria. E a nossa também, não. Espíritos mais evoluídos, mais desenvolvidos, mais vividos, mais experimentados, né? Encarnou umas 2, 3 vezes a mais que a gente só. Né? Então talvez eles vão ter como ministros de Deus, quando chegar a uma condição crística, por exemplo, talvez começa a ter uma percepção maior de como funciona a lei divina. Algo que para nós é muito distante. Então, eu trouxe 3 questões que não estão diretamente ligadas aqui, mas que dá a noção de percepção de nós quanto espírito. Porque é que tem coisas que a gente não sabe. Em que um momento nós vamos saber. Então, na questão 238, ainda da segunda parte, na parte que nós estamos, né? Falando sobre as percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Então, a questão 238. São ilimitados os conhecimentos e as percepções dos espíritos? Numa palavra, os espíritos sabem tudo? Porque eu poderia pensar, bom, pode ser que aquele tal daquele véu, que quando a gente encarna, a gente esquece as coisas do plano espiritual, ainda bem. Pode ser que isso aí impede eu de saber algumas coisas. Será que na condição de espírito, fora do corpo, sem o corpo material, eu vou saber? E aí os espíritos vão dizer, quanto mais se aproximam da perfeição, quanto mais sabem. Se são espíritos superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de tudo. Nós somos, vou voltar aqui, quem trouxe para nós as lições? Espíritos superiores. Para que tipo de espírito? Inferiores. São mais ou menos ignorantes acerca de tudo. E a gente quer saber lá na frente. Aí Kardec seguiu com outra questão, ó. Conhecem os espíritos o princípio das coisas? Kardec vai voltando. Ele está colocando, ele está lá na frente, a questão 239. Nós estamos na 78 aqui. Ele perguntou de novo. Depende da elevação e da pureza que hajam atingido. Acerca disso, os de ordem inferior não sabem mais do que os homens. Então quer dizer que os espíritos inferiores, mesmo fora do corpo físico, que limita o entendimento de muita coisa, eles estando no corpo, fora do corpo, os inferiores, conhecimento é quase igual. Então não adianta querer desencarnar para conhecer, porque não vai. Tinha um amigo que falou assim, você perguntava uma coisa, não tinha resposta, assim, o dia que você desencarnar, você descobre. Não descobre. O dia que você evoluir, você descobre. Aí nós vamos avançar para a questão 242. Kardec vai perguntar, porque poderíamos então desencarnar e buscar o passado. E aí, buscando o passado, outras encarnações, a gente chegaria à própria criação. Kardec é inteligente. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? E esse conhecimento lhe é ilimitado? O passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. Então, quando nós pensamos no passado, nós vivemos ele no presente. A gente busca. Desencarnado, se nós pensarmos no passado, a gente busca, nada está perdido. Vamos lá. Verifica-se então, precisamente, o que se passa contigo quando recordas qualquer coisa que te impressionou no curso do teu exílio. Simplesmente, como já nenhum véu material nos tolda a inteligência, lembramo-nos mesmo daquilo que se te apegou da memória. Então, quando nós desencarnamos, não existe mais o véu, mas alguma coisa que eu não conseguia puxar do arquivo da memória perispiritual, tudo que eu passei, tudo que eu vivi desencarnado, se eu conseguir lembrar, eu vou trazendo essa informação, nada se perde. É o que ele está dizendo aqui, tá? Mas nem tudo o que os espíritos sabem
a começar pela sua própria criação. Então, nem tudo, a começar pela própria criação. Aí tem coisa errada, né? Por que eu não consigo só entender a partir da criação? E aí nós vamos avançar para uma questão, que é a questão 608, aonde nós estamos trabalhando a evolução do princípio inteligente através dos reinos. Essa questão é isso. Então Kardec pergunta o seguinte, ó: o espírito do homem tem após a morte consciência de sua existências anteriores ao período humano? Porque Kardec está pensando, se há todos os reinos para nós passarmos, então quer dizer que o princípio do espírito, eu individualizado, está lá no princípio das coisas. Então eu preciso saber se antes de eu entrar ao reino nominal, eu consigo buscar essa informação. Eu, Leonardo. Se nada se perde. Aí ele vai trazer, não. Pois não é desse período que começa a sua vida de espírito. Nós nos tornamos espíritos, nós não vamos entrar a fundo, mas a partir da nossa individualização. Então nós estamos querendo compreender o princípio das coisas muito antes. Não tem como, porque nós não éramos espíritos ainda. A partir de um determinado momento nós viramos espíritos. Difícil é mesmo que se lembre de suas primeiras existências humanas, como difícil é que o homem se lembre dos primeiros tempos da sua infância, e ainda menos do tempo que passou no seio materno. Essa a razão por que os espíritos dizem que não sabem como começaram. Se nós, pensando na infância, nós não conseguimos trazer a lembrança, que foi agora. Pensem em encarnações que nós já passamos. A gente não lembra. Quantos anos o nosso espírito está individualizado? 100? 1000? 10 mil? 100 mil? 1 milhão? 10 milhões? Então não tem como a gente buscar conhecer, porque é muito tempo. E a gente vai se perdendo nas próprias reencarnações. E mesmo assim nós não suportaríamos as experiências que nós já tivemos. Poderíamos pensar, não caberia, mas poderíamos pensar, nós já fomos assassinos? Já fomos abusadores? Já fomos abusados? Já fomos assassinados? Já fomos, e muito mais. Pouquinho tempo atrás, que dirá mais ainda. Então vamos voltar na 79 lá. Hoje a gente tem um certo grau de inteligência, né? Mas quando nós fomos individualizados, a gente não tinha. A gente passou por todas essas experiências, experimentando, acertando, errando. Por isso que Deus nos cria simples e sem conhecimento. E aí, ao caminhar da evolução, nós vamos ganhando esse conhecimento. E esse conhecimento nos leva mais próximo à perfeição, ou seja, mais próximo à lei divina, ao cumprimento da lei divina. E quanto mais alinhado com a lei divina, mais eu estou na condição de espíritos mais superiores. Mais eu conheço o que para muitos ainda é mistério. Tá? Pois que há dois elementos gerais no universo. O elemento inteligente ou espiritual, tanto faz, e o elemento material, poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material? Vamos tomar um cuidado. Quando a gente fala do elemento material, o elemento material, ele vem sendo formado pela transformação do princípio material, mas da transformação do fluido cósmico universal. Então, ele está dizendo, nós podemos, há dois elementos, nós podemos imaginar os espíritos,
dessa mesma forma de elaboração material? Se os corpos são formados de elementos materiais, os espíritos são formados de elementos espirituais? Será que só isso? Então nós vamos ver que a resposta começa sim. Ele vai dizer que sim. Tudo bem que se o espírito não é matéria, ele não vem do princípio material. Ele vem do princípio espiritual. Se há só dois elementos, não tem como ele ser outra coisa. Ou ele é matéria ou é espírito. Vamos pensar assim. Então ele está dizendo, se os corpos materiais vêm do material, podemos dizer que o espírito vem do princípio espiritual? A resposta: evidentemente, ou seja, sim. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. Então Deus não vai fazer o espírito do princípio material, mas do princípio espiritual. Quando a gente volta na questão 76, aqui ele deu uma informação para nós, que os espíritos são individualizados, ou a individualização do princípio inteligente. Na questão 76, o que era o espírito? Ser inteligente da criação, que está fora da matéria. Só que ele deu agora mais uma descrição. Individualizado do princípio inteligente. Então já pode dizer que o espírito é um ser inteligente da criação, individualizado do princípio inteligente, do princípio espiritual. Eu não estou mais naquela grande massa, eu estou individualizado já. Tudo bem? Eu, Leonardo, cada um de nós aqui. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. Então, mais uma vez, os espíritos estão dizendo, nós não sabemos. É desconhecido. Em que época que isso aconteceu? Em que época que houve a individualização? Nós não sabemos. Tá? Tudo bem até aqui? Alguém tem alguma coisa para acrescentar? Então vamos lá. Ó. Agora sim. A criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? Na questão 21, se a gente for buscar ela, Kardec vai querer saber sobre o princípio, a existência material, né? Se a matéria existe desde a eternidade. E agora ele está querendo saber se o espírito também existe desde a eternidade. A criação dos espíritos é permanente ou só deu na origem dos tempos? Porque poderia pensar assim, ele só começou a fazer e depois, de alguma outra forma, ele foi aumentando, procriando. Às vezes só criou ali para povoar a terra. E depois, às vezes, pelo processo de reprodução, não sei como que é feito, não sabemos como que é a criação. Então foi só no primeiro momento que Deus criou? Depois ele parou de criar espíritos? Ele pode estar cuidando de outra coisa. E aí? Continua acontecendo ainda? Continua? Então vai. É o que nós falamos, né? É permanente. Então é um evento único. E um evento fixo. Constante. Imagina Deus pensando, Deus sentindo. Deus pensando, Deus sentindo, né? Tá? Quer dizer, Deus jamais deixou de criar. Então não é que ele começou e parou, ele sempre criou. Por isso que Jesus falou lá no Evangelho de João que o Pai trabalha e eu também trabalho. O Pai trabalha até hoje e eu também. Quer dizer que Jesus tem acesso a informações que para nós ainda é mistério. Quando ele se coloca eu também, quer dizer que ele tem uma função muito maior do que a nossa.
não a de Deus, mas muito maior. E que nós vamos ganhando compreensão de que nós também não paramos, certo? Tudo certo? Tudo bem? Então vamos lá. Os espíritos se formam espontaneamente. Será que os espíritos são autossuficientes? Será que os espíritos se formam do acaso? Será que não tem uma causa? É o que ele está perguntando. De forma espontânea. Será igual os ratos lá que se imaginava que estava tudo sujo aí e dava criação espontânea? Será que é assim também com os espíritos? Ou procedem um dos outros? Ou será que surge um do outro? Ou será que há reprodução do espírito? Aqui nós não podemos pensar em nós encarnados. Pensa no espírito desencarnado. Será que um depende do outro, há relação com o outro, e aí nasce um outro espírito? Nós somos únicos. Nós somos únicos. Mas pode ser que um único com outro único, às vezes se encontrava e gerava um outro único. Aí eu criava o espírito. Vamos voltar aqui para criar o espírito. Não é? Haja criação, né? Para habitar o universo todo. Meu Deus. Então, Deus os cria como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. O que nós destacamos aqui dessa primeira frase? Deus os cria. Quem? Os espíritos. Como também faz com o quê? Com todas as outras coisas. E como ele faz isso? Simples, né? Pela sua vontade. Simples. Mas repito, ainda uma vez, a origem deles é um mistério. Se a gente for voltando na questão 38, como Deus criou o universo, lá vai estar escrito, pela sua vontade. Você ia perguntar? Não? Como a gente replica, né? Porque a gente também é pela vontade que a gente prospera, né? É bem interessante. E é um mistério. Deus diz, faça-se a luz, e nós também, faça-se acontecer e dá tudo certo. Né? Pela nossa vontade. É aí que a gente entende, quando vai buscar no Pensamento e Vida, que Emmanuel fala, né, que o gabinete maior de todos os outros é a vontade. Sem a vontade a gente não começa nada. E a gente está esperando a vontade chegar. E ela não vai chegar. Porque ela é incessante. Então começa, se joga devagar para pegar um embalo. Isso é um mistério. Será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Eles são imateriais? Não tem matéria? Não tem substância física? Tem ou não tem? Não tem? É um elemento totalmente separado da matéria? O espírito? Eu desencarnei, eu, Leonardo, desencarnei. Não tem mais corpo físico. Tá. Eu sou imaterial? Então, tá. Será certo dizer-se que o Leonardo ele é imaterial a partir do desencarne dele? Se eu vou pensar que eu venho do princípio inteligente e eu só me desenvolvo o princípio inteligente e chega em um momento que o princípio inteligente virou o espírito, só pelo seu desenvolvimento,
Eu sou totalmente material, só sou espírito. Mas se eu pensar que em algum momento acontece uma grande transformação do princípio inteligente, algo que ninguém conhece ainda, que está nos mistérios de Deus, e que aí a gente passa a ser um espírito com E maiúsculo, individualizado, pode ser que nessa mistura aí tenha alguma coisa que não seja só espírito. Pode ser. Sim ou não? Não. Eu tenho matéria e eu tenho princípio inteligente, princípio espiritual. A gente está pensando assim, é assim mesmo. O princípio espiritual vai se desenvolvendo, vai elaborando. Eu vou na matéria. O princípio material, ele vai se unindo com diversos elementos. Na tabela periódica, a gente une um elemento com outro, forma uma coisa. Um elemento com outro, forma outra coisa. Se eu pego esse elemento e volto ele na função simples, ele volta na origem dele. Certo? Então, se eu vou misturando uma coisa com outra, eu vou trabalhando o princípio material. E eu vou tendo matérias mais rarefeitas, menos pesadas, menos brutas, pelas combinações dos elementos químicos da natureza. Vamos pensar assim. Eu estou trabalhando, elaborando a questão material. Tá. Quando eu venho para esse princípio espiritual, eu também, pelas experiências e as combinações que eu vou tendo, as relações que eu vou tendo, eu também vou melhorando essa massa de princípio inteligente. É uma massa. Mas em algum momento, a gente chega num estágio que há uma grande transformação, que quando a gente ativa lá de cima do princípio inteligente, a inteligência nessa grande transformação, e a gente sai espírito individualizado. É uma máquina. Mas para eu sair um espírito individualizado, será que eu sou só espírito? Ou será que eu preciso ter alguma coisa que não seja só espiritual? Precisa ser a matéria. É espírito. Que é uma matéria leve, sutil. Percebe que a gente não vem direto do princípio inteligente? A gente passa... Nós vamos chegar... É o perispírito o negócio, mas... Então vamos lá. Será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Nós estamos tentando imaginar que o espírito é só porque ele não tem matéria, como a gente conhece. Mas se mesmo o Emaús fosse uma indústria ali, ele era reforma. Ah, mas aí mudava o processo, né? O Kardec está falando assim, gente, vamos refletir, né? Como se pode definir uma coisa quando falta termo de comparação? Trazer um termo desse é quase falar assim, Kardec, falar uma coisa dessa é confundir mais ainda. Porque eu estou pensando na matéria que eu vejo, na matéria que eu não vejo. Né? Eu estou definindo eu, espírito, sem o corpo físico e com o corpo físico, só isso. Como se o espírito não fosse nada, mas esse nada comanda o corpo. É o que ele está falando para Kardec. Como se pode definir uma coisa quando falta termos? Como que a gente pode definir alguma coisa ou querer comparar quando falta base de entendimento? Então não é tão simples quanto a gente pensa, o espírito, tá? A gente percebe que há uma lacuna muito grande do entendimento, por falta de conhecimento nosso, espiritual, não é intelectual apenas. Aí ele vai trazer, pode um cego de nascença definir a luz? Como um cego pode falar sobre a luz se ele nunca viu a luz? Ele nunca viu os efeitos que a luz faz. Se eu nunca vi um espírito, não é na aparição, não é no efeito intangível, não. O espírito, se eu nunca vi,
como eu posso imaginar que é só tirar o corpo e acabou? Como que um cego pode explicar alguma coisa se ele não viu em relação à luz? Parece ser muito fácil a gente falar sobre cor, sobre forma. A gente fala assim para o cego, é um círculo, mas como que é o círculo? É uma bola. O que é uma bola? É amarelo. Mas que amarelo? É moreno, é loiro. Mas é um olho. Como é o olho? Eu não sei. Eu nunca vi a luz. Eu nunca enxerguei, não consegui ver isso. Como eu posso falar, é isso ou é aquilo? A criatura tem cabelo ou não tem? Tá. Pode um cego de nascença definir a luz? Aí ele vai dizer, imaterial não é bem o termo, ou seja, não é correto dizer isso, né? Porque não vai explicar nada. Incorpóreo seria mais exato, ou seja, um espírito, ele não tem corpo, é mais exato, certo? Ele não tem matéria como a gente conhece. Pode ser que tenha outro tipo de matéria. É incorpóreo. Os corpos que nós conhecemos, não, ele não tem realmente, é incorpóreo, tá? Seria mais exato, pois deves compreender que sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. Se eu imaginar que ele não é nada, se eu simplesmente imaginar que ele é sem a matéria, eu vou dizer que ele não é nada, mas alguma coisa ele é. Ainda que eu não sei o que é. Certo? Então daqui para frente, agora os espíritos vão falar para Kardec o que é o espírito. E aí é o que a gente acha bonito, mas que na verdade a gente só repete sem saber. Que é aqui, ó. O espírito, então, é a matéria quintessenciada. O que é esse termo aí? Bonito. Quando a gente não sabe, né? A gente não sabe, põe essa palavra que o outro não sabe também, e aí ele vai falar, é isso aí. Quer dizer, que é algo que é mais puro, mas não está definindo. Antigamente tinha a ideia de que tudo era formado dos 4 elementos, né? Terra, água, fogo e ar. E aí falaram assim, é uma quintessência, que está acima desses 4 elementos, que constitui tudo que há no mundo. Depois a gente já sabe que não é. Mas é a quintessência, é algo mais puro, é o éter divino. É como se fosse algo mais refinado da matéria. Então o espírito também é material. Nós vamos entender o porquê, calma. Ele é espiritual, mas ele também é material. Ele tem alguma coisa para virar espírito com E maiúsculo. Ele tem que estar junto com coisas materiais. Matéria mais quintessenciada. Que a gente não conhece. Então está cheio de matéria quintessenciada aqui, ó. Cheia. Que a gente não consegue ver. A gente não conhece. Não tem como os espíritos descrever porque não tem comparação para ele trazer para nós. Nós estamos cegos diante disso. Ele vai dizer, é uma luz amarelada. Aí você já pensa numa luz. Não, não é isso. É numa coisa mais rarefeita. Não, não é isso. É vaporoso. Aí a gente pensa, não é desse tipo de vapor que eu estou falando. Não tem comparação, a gente não consegue. É uma matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros. Então não tem relação, não tem semelhança, não tem. E tão etérea, pura, né? Que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Porque para eu virar espírito,
naquela grande transformação que há, obrigatoriamente eu preciso ganhar um envoltório material. Então, quando eu penso eu espírito, eu posso pensar eu como desenvolvendo o princípio inteligente, porém, eu só vou virar espírito com E maiúsculo individualizado quando eu tiver um corpo espiritual. Corpo espiritual que precisa, como o espírito precisa ser de uma substância que vem da onde? O fluido cósmico universal, que é material. Quando a gente pensa em matéria, vamos na questão 22 lá, só para a gente... Define-se geralmente, Kardec vai perguntar, né? Define-se geralmente a matéria como que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? A gente pensa que matéria é isso. Os espíritos vão responder: do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria para vós, porém não a seria. Então, ainda que a gente olhe e não interprete como matéria junto na composição do espírito com E maiúsculo, estou tentando entender o que é o espírito, né, gente? É isso que estamos tentando entender. E Kardec vai trazer, então, para nós um pouquinho mais que a gente pode tentar entender da utilização do imaterial, né? Dizemos que os espíritos são imateriais, porque sua essência difere de tudo o que conhecemos sob o nome de matéria. Então, como eu não conheço como matéria nada que tem na composição do espírito, eu vou dizer que ele é imaterial, né? Um povo de cegos careceria de termos para exprimir a luz e seus efeitos, nós já falamos, né? O cego de nascença se julga capaz de todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. Ou seja, ele tem todos os sentidos aflorados, porém há um sentido que lhe falta, que impossibilita a ele de conseguir descrever a luz. Nos falta um sentido, um conhecer, um desenvolver, para podermos nós então descrever o que é o Espírito. Certo? Não compreende as ideias que só lhe poderiam ser dadas pelo sentido que lhe falta. Nós outros somos verdadeiros cegos com relação à essência dos seres sobre-humanos, sobre os espíritos. Não os podemos definir senão por meio de comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da imaginação. Então aqui nós já podemos dizer que o espírito é um ser inteligente da criação, que ele vem de um processo de individualização do princípio inteligente, que ele é incorpóreo, imaterial não é o termo, mas se nós quisermos pensar em material em relação à matéria que a gente conhece, e que ele não tem uma forma definida. Então o espírito já ganhou outra compreensão. Aí eu trouxe porque ele está falando de espírito, e aí nós estamos falando dessa questão material, semimaterial, essa substância quintessenciada que está junto com o espírito, e ele está trabalhando isso tudo como uma coisa só. Não dá para entender. Só que quando a gente vai buscar lá no livro dos médiuns, ele vai trazer assim, ó: formando a alma
e o perispírito um todo? Então não tem como eu pensar no espírito individualizado sem perispírito. Então esse bendito desse perispírito deve ser material. Certo? Porque se o espírito, o princípio inteligente não é, esse bendito deve ser. Sob a denominação de espírito, como o germen e o perisperma o formam sobre o fruto. Aí ele vai fazer a comparação do fruto. Eu vou trazer um outro slide para a gente entender o que ele está falando. Então, Kardec está trazendo uma comparação da onde ele tirou o nome perispírito e o porquê. Nós vamos estudar perispírito na questão 93 para frente, acho que é, alguma coisa assim, tá? Então, quem não tiver muito conhecimento, fica tranquilo, a gente vai trabalhar sobre isso depois. Toda a questão se reduz a considerar homogêneo o todo, em vez de considerá-lo formado de duas partes distintas. Não tem como eu imaginar, falar, esse é o espírito que está junto com o perispírito. Não, ele só é espírito porque ele está junto com o perispírito. Na condição que nós estamos, é esse o olhar, tá? Quando se diz, aí ele pulou um pedaço, depois é o finalzinho do texto. Quando se diz que a alma é imaterial, deve-se entendê-lo em sentido relativo, não em sentido absoluto. Por isso, que a imaterialidade absoluta seria o nada. Ora, a alma ou o espírito são alguma coisa. Qualificando-a de imaterial, quer-se dizer que sua essência é de tal modo superior. Superior é o quê, gente? Quinta essenciado. Que a sua essência é de tal modo superior que nenhuma analogia tem com o que chamamos matéria, e que assim pode, para nós, ela é imaterial. Então ele está dizendo que o espírito vem junto com esse perispírito, para ser o espírito, e ele compara o fruto com o perisperma, ou, se a gente querer pensar lá, vamos trazer aqui, ó. Então, Kardec está trazendo da onde ele retirou o termo perispírito. O perisperma, quando a gente pega o peri lá do grego, é o que está em volta, em torno, né? Tá? E o esperma da semente. Ou do embrião do fruto, se a gente quiser trazer. Tá? Então, ó, perisperma é uma membrana fina que se reveste a semente ou o embrião do fruto. Tá vendo então um contorninho verde ao entorno? É como se o espírito estivesse ali dentro, o embrião. O perisperma está aqui, ó, bem no contorninho, certo? Se o perisperma ele vai revestir então a semente, o perispírito vai revestir o espírito. Então há um revestimento no espírito, que é o perispírito, que é uma coisa, podemos dizer, uma coisa só. Como os espíritos dizem, para vós é uma coisa só. Não. Porque o perispírito, ele vem da decomposição. Então ele foi criado junto? Não, porque o perispírito ele vem da decomposição ou da transformação do fluido cósmico universal. É. Vai se transformando, tá? Então vamos chegar na última questão. Você agitou o pessoal com essa questão. Eu não, Kardec. Eu não tenho nada com isso. Você que é o nosso... Bom, Nosso Kardec. Tá longe. Então, aqui Kardec quer entender a eternidade do espírito. Então, as perguntas que Kardec vai colocando aqui é para entender a eternidade do espírito, tá? Os espíritos têm fim? Os espíritos que está dizendo agora individuais, né? Tem fim? Compreende-se que seja eterno o princípio de onde ele emanam. Da onde que eles emanam?
Quem está produzindo eles sem parar? Deus. Então, é eterno essa produção aí? Nós já estudamos que é, né? Então Kardec está afirmando, ó, compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam, né? Na questão 78 ele teve essa resposta. Mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo, ou seja, têm um fim. Se tem um começo, tem que ter um fim. É isso que ele está perguntando. Em algum momento, esse espírito vai deixar de existir? No começo, meio no fim. E se em dado tempo, então vamos pensar em milhares de experiências, né? E se em dado tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados, do que o espírito é formado? Nós já sabemos da questão material, mas o que ele é formado também? Da elaboração do princípio espiritual. Então vamos lá. E se em dado tempo mais ou menos longo, o elemento que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu, como sucede com os corpos materiais? Quem garante, Kardec está colocando, que assim como acontece com o princípio material, também não vai acontecer com o espírito. Vai chegar em algum momento que ele vai desagregar e vai voltar a uma outra grande massa de novo. Será que não tem fim? Será que não é isso que acontece? Porque com a matéria é isso que acontece? Mas por que está perguntando isso? Porque como diz que o espírito é dessa matéria quintessenciada, ele está pensando que é do mesmo processo que acontece com a matéria. É difícil compreender, é difícil conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. Ou seja, é difícil imaginar que algo que teve começo não vai deixar de existir. Para mim também é difícil. E é com uma concepção humana, né, que tudo aqui ela tem um fim, pode ser grande ou pequeno, né? Um tempo pequeno, um tempo grande, ela vai ter fim que ela vai desgastando, né? Aí, no mundo onde a gente vive, né? Então acho que por isso tem essa sensação. Mas nunca vai deixar de existir, né? É isso aí. Deixa eu perder. Não. Então vamos lá, vamos para a resposta. Ó. Nós vamos sentir na resposta que os espíritos vão pegar Kardec no colo, vão acalmar Kardec. Calma, Kardec. Há coisas que não compreendeis, porque tendes limitada a inteligência. Kardec tem inteligência limitada. Não acredito. Isso, porém, não é razão para que as repilais. Então não é porque a gente não conhece, que a gente não tem condição ainda, que nós vamos abandonar. Então vamos seguir, né, gente? Você falou que vai abandonar. Então, ainda que a gente não tenha entendido, não tem o porquê abandonar. Porque nos falta sentido de entendimento ainda. Tá tudo certo, né? E aí, eu não sei se eu fico feliz, porque ele fala assim, ó, o filho não compreende tudo que o seu pai é compreensível, nem o ignorante tudo que o sábio compreende. Então, com muito amor, ele chamou a gente de criança e ignorante. Só ele podia ter falado fuga. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. Então, mais uma vez, deixa claro que a existência dos espíritos não tem fim. É uma verdade. Vamos aceitar que agora vocês não vão conseguir compreender, mas não tem fim. É tudo o que podemos por agora dizer. Ou seja, nós só podemos oferecer isso para vocês agora. Em resumo, ele está dizendo assim, ó, para nós,
nós vamos lembrar o que Caibar deixou para nós quando desencarnou, né? Vivi, vivo e viverei porque sou imortal. Então, aqui eles estão dizendo assim, ó, para vocês, o que importa é saber que o espírito é imortal. Ponto. O resto acabou. Não vai ter fim. Ponto. Acabou. Por agora. Já tá bom. Entendi. Quero saber mais. Entendeu? Entendi. Kardec. Quer dizer que enquanto isso aqui servir para a gente, os espíritos imperfeitos, há umas ordens para a gente passar ainda para deixar o espírito imperfeito. Para nós o que importa é isso, que é imortal. Porque se eu não sou imortal, lembra que no encontro passado nós falamos que se eu não entendo agora a condição do espírito individualizado, se eu não entendo que eu sou imortal, como eu posso querer compreender as leis morais? Porque elas são baseadas na imortalidade. Como eu posso falar de penas e consolos? Ou seja, a terceira e a quarta parte. Se eu não vou entender que eu sou imortal. Não tem como. Tá? Então, somos imortais. Então, daqui para frente a gente tem que saber só isso em relação ao espírito. Tá bom? Alguma dúvida? Algum acréscimo? Não? Quantas reencarnação, hein? Hã? Quantas faltam? Só para entender. Quantas, Só para entender isso. Aí, quantas reencarnações faltam? Estais nos mistérios de Deus, né? mas essa imortalidade traz responsabilidade. Muito. Vive hoje. A imortalidade, Não, gente, no céu, tem imortalidade. a imortalidade muito. Existe lá no céu e inferno uma historinha, eu nem sei se eu contei para vocês, mas que faz a gente pensar muito assim, né? Porque ele fala assim, bom, se a imortalidade não existe, se tudo acaba, qual é o sentido da gente ser bom? É o primeiro começo. Por que a gente quer viver em sociedade? Para que a gente quer reproduzir? Para que a gente quer construir família? Para quê? Então poderíamos ampliar o egoísmo a partir de agora, que é a doutrina materialista pura. E Kardec vai trazendo alguns olhares sobre as doutrinas materialistas. Aí uma delas que ele traz é assim, ó. Um jovem de 18 anos, acho que é 18 ou 21 anos, não lembro, 18 anos, que descobriu uma doença que não tem cura. Se ele não é imortal, a partir de agora ele abandona os estudos, vai para viver a vida, vai fazer tudo de errado porque vai acabar a vida mesmo? Ou é aí que ele para e pensa, bom, se a vida continua, se eu sou um ser imortal, as consequências eu vou levar comigo além dessa vida. E aí a gente começa a ter mais responsabilidade pela própria lei de Deus. Mais à frente, numa outra, ainda comparação materialista, Kardec conta uma outra história. E ele vai dizer assim, ó, pensando em penas eternas, imagina que um homem, que um jovem muito revoltado, ele não acredita em Deus e é uma má pessoa, produz crimes, faz coisas erradas. Só que quando ele faz os seus 40 e poucos anos, ele começa a olhar para a vida e ver que aquilo não faz mais sentido e que ele estava errado. E ele muda automaticamente. E dos 40 aos 50 ele vira um homem muito bom. E ele morre. E pela condição boa que ele morreu, a condição espiritual dele é boa. Ele alcança a felicidade. E se ele tivesse morrido aos 20? Então tem dois pontos. Se a gente demora muito para fazer a mudança, pode ser que a gente desencarna antes do tempo da melhora. E se eu imaginar em penas eternas, então quer dizer que eu tenho que torcer para demorar para morrer. Porque se eu morrer antes, eu vou para o inferno, senão... Então a gente precisa entender que a imortalidade muda todo o aspecto da nossa vida, 100%, aumentando a responsabilidade, né? Então,
Essa palavrinha que chegaram aqui para nós, ela não é pouca coisa. Aliás, ela vai comprometer a gente daqui para frente, entendeu? É. Então, vamos que vamos. Vamos fazer a prece?